Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou pesquisador em filosofia, criador do site do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a ideia da teoria do conhecimento de Aristóteles. Se você é novo aqui no canal, toda semana, quinta-feira, às 20 horas, eu estou postando um vídeo para atualizar a nossa playlist do curso de filosofia gratuito. Então se inscreve no canal e deixa seu joinha também para você ser notificado na nossa próxima videoaula, tá? Então acho que é isso. A gente pode começar já a aula, né? Direto ao ponto. Bom, hoje a gente vai discutir a teoria do conhecimento em Aristóteles. Se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista pelo menos o vídeo de Aristóteles, principais ideias, para você entender o contexto político e filosófico que o Aristóteles está inserido, para então poder entender qual é exatamente a ideia dele da teoria do conhecimento, certo? Então, se você já sabe ou já assistiu o vídeo, então a gente pode ir direto ao assunto. Bom, a teoria de conhecimento aristotélica ela é exposta nas obras A Metafísica e Sobre a Alma. É um livro Metafísica e outro Sobre a Alma. Tá? Nessa última, o Aristóteles explica a relação entre o corpo, matéria, e a alma, que é forma. Então, Aristóteles define a alma como a forma, o ato e a perfeição de um corpo. Aqui é interessante porque o Aristóteles ele tem um problema. Qual é o problema dele? O problema dele se chama Platão. O Platão ele criou essa ideia de um mundo dual, um mundo das ideias e um mundo perfeito, o mundo das ideias e um mundo material, um mundo mundano onde a gente vive. O mundo mundano é ótimo. Então, nessa problemática, para Platão, o conhecimento se encontra no mundo das ideias. Então, é lá que se encontra a verdade. Só que para o Aristóteles, a verdade se encontra nesse mundo. A questão é como é que a gente pode aprender as coisas. Então, para esse problema, ele teve uma ideia até bem criativa, que ele não se opôs diretamente ao dualismo platônico. Na verdade, o Aristóteles ele tenta conciliar o idealismo, ou seja, que a verdade se encontra no plano metafísico, e o materialismo, digamos assim, o empirismo, onde a verdade se encontra nessa realidade que vivemos. Então, o Aristóteles ele vai trabalhar nessa ideia conciliadora entre a razão, as ideias, a razão e os sentidos, diferente de Platão, que vai achar que somente a razão é capaz de chegar à verdade que está no outro mundo, certo? Então, para o Aristóteles, os sentidos são a primeira fonte do conhecimento. Então, ele vai criticar diretamente a teoria da reminiscência platônica. O que isso quer dizer? Eu disse que o Aristóteles conciliava as duas ideias. Beleza. Só que, para Aristóteles, os sentidos são as primeiras formas de conhecimento dessa realidade. Isso vai de encontro à teoria da reminiscência do Platão, porque para o Platão e para o Sócrates, obviamente, a alma é imortal e reencarnou diversas vezes. E teve acesso ao mundo das ideias, onde está a verdade. Então a alma diversas vezes passou pelo mundo das ideias e retornou a esse mundo. Sendo assim, o Platão, junto com Aristóteles, vai trabalhar a ideia de que quando a alma vem para a Terra, ela esquece de tudo. Porém, os sentidos seriam convenientemente favoráveis para você se relembrar do que você aprendeu lá atrás, ou melhor, lá em cima, no mundo das ideias. Então, aqui, os sentidos apenas lembrariam você o que você já saberia. Então, conhecer, para Platão, é lembrar. E para o Aristóteles, não. Aqui, o conhecimento ele vai ser absorvido numa primeira instância através dos sentidos, através da realidade. E aí depois é que passa por todo um processo filosófico para se chegar a um conhecimento mais apurado. Mas os sentidos são a primeira forma de conhecimento, indo totalmente contra a ideia do Platão. Bom, pela sua teoria do conhecimento, Aristóteles pretende chegar à verdade, que para ele consiste na adequação do conceito à coisa real. Aqui é interessante. A verdade para o Platão, por exemplo, é a ideia do belo, do perfeito e tudo mais, que se encontra lá no mundo das ideias. Para o Aristóteles, a verdade das coisas está entre a coisa em si e o meu conceito sobre ela. Então, a verdade seria a junção do que essa caneta realmente é sobre o meu conceito de caneta. Então, as duas coisas têm que estar conexas. Uma ser diferente da outra geraria numa mentira, ou no engano e por aí vai. Certo?
E é bem interessante esse conceito de verdade também, que vai ser trabalhado mais à frente na filosofia. Então, a filosofia primeira, esse é outro termo muito importante que vocês precisam aprender. A filosofia primeira não é primeira na ordem do conhecer. Então, não é primeiro você aprende filosofia e depois você aprende as outras coisas. Mas sim a busca das causas mais universais e, portanto, as mais distantes dos sentidos. Então, aqui eu posso falar o que eu estava querendo, que eu estava me controlando antes. Bom, a filosofia primeira, ela trabalha os conceitos universais, os conceitos anteriores, ou melhor dizendo, os conceitos anteriores dessa realidade. Como assim? Beleza, para o Aristóteles, o conhecimento é através dos sentidos. Beleza, até aqui a gente entendeu. Só que os sentidos nos enganam, e o Aristóteles ele vai concordar com isso, mas ele também vai assumir que os sentidos são a primeira forma de conhecer o mundo. Então, como é que ele resolve esse problema? Simples. Eu tenho, através dos meus sentidos, a percepção desse objeto caneta. Porém, eu não vou criar como verdade apenas o que eu sinto sobre essa caneta. Eu vou, a partir desses meus sentidos, raciocinar, refletir, pensar sobre as minhas sensações sobre essa caneta, e aí eu vou formular uma ideia de caneta. E aí eu crio uma ideia congruente com o objeto caneta. Então é esse o processo de conhecimento por Aristóteles, a congruência do pensamento com o objeto em si. Tem uma série de problemáticas, tem uma série de questionamentos, dúvidas e tudo mais, porém isso é lá para frente. Vamos ficar aqui com os gregos, que já está complicado bastante, tá? Então é essa a ideia do Aristóteles sobre a teoria do conhecimento. E para aqueles que já são mais acostumados à filosofia, você vai lembrar que isso é uma metafísica. Por que metafísica? Os sentidos nos ensinam sobre o mundo físico. A razão, através da filosofia, vai nos ensinar o conhecimento do mundo metafísico, ou seja, acima do físico. Então, para o Aristóteles, o conhecimento é metafísico, porém, ele não pode ir contra o conhecimento físico, o conhecimento dos sentidos. E aqui ele tem uma filosofia conciliadora. Ele vai conciliar o idealismo com o empirismo, com o materialismo e tudo mais. Poderia ter acabado aqui, mas senão não haveria história da filosofia. Essa treta vai continuar para muito tempo, vai ficar muita treta ainda pela frente, diversos outros pensadores, outros filósofos, mas por enquanto, para a gente poder entender a filosofia medieval, a gente precisa entender bem a ideia do Aristóteles, até porque Aristóteles, ao meu ver, humildemente, eu acredito que Aristóteles é um dos mais influenciadores na filosofia, especialmente a moderna. Então a gente precisa entender bem os conceitos aristotélicos, certo? Outra coisa também interessante é como Aristóteles define a ciência. O Aristóteles ele vai definir a ciência como conhecimento verdadeiro, conhecimento pelas causas, por meio do qual é possível superar os enganos da opinião e compreender a natureza da mudança, do movimento. Basicamente aquela ideia do sentido do objeto caneta ser congruente com a minha ideia sobre a caneta. Essa questão do movimento a gente vai falar em um outro vídeo sobre potência e ato, tá? Para esse vídeo também não ficar muito longo. Então, críticas, dúvidas e sugestões, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Se cuidem e tchau, tchau.